Salve, gente! Bernardi na área. Pode questionar. É comigo. Pode questionar. Sabe por quê? O jornalismo é uma profissão do questionador. E eu sempre me questionei. Eu já fui uma pessoa meio bobinha e tal. Às vezes eu sou meio perdido. Mas, cara, se tem uma coisa hoje que eu tô esperto é em política e em gente malandra. Eu tô de olho nos malandros e na malandragem. Por exemplo, quer ver, não? Em 2018, quando surgiu um ator pornô e uma jornalista bacon, assim, eu já sabia que nós íamos ter traidores na área. Cara, tinha cheiro de traição, aquele ator pornô todo tatuado e aquela bacon fritas lá, sabe? Eu já sabia que... Então eu tô descolado. Agora, ao mesmo tempo que eu enxergo que tem... isso chama-se espiritualmente discernimento. E o Pode Questionar é isso aí. A gente tem que discernir. Eu enxergo que tem tanta gente boa indo colocar o seu nome à disposição do Brasil para que a gente possa transformar. E olha, eu dou mérito total para o presidente Bolsonaro. O cara quase morre para salvar o país, para salvar a nossa pele. E aí, meu irmão, eu quero te dizer o seguinte, eu nunca vi um ano com tantos candidatos bons, principalmente para deputado federal. É impressionante. E eu estou tendo o privilégio de receber um pré-candidato a deputado federal. Abre a câmera, quem é ele? Anderson Sampaio, Anderson Sampa, meu irmão. Criado agora, hein? Criamos agora o slogan Anderson Sampa. Pois né? é. Prazer, Anderson. Que loucura é essa, né? Porque já tinha cruzado na tua mente de concorrer a deputado federal, porque você lançou um canal do YouTube, que é um sucesso, diretoria da direita, né? E eu sou o number 34, ou 34, o seu seguidor 34. Verdade. E a gente se conheceu depois, né? Porque eu não te conhecia. Depois. Não, na verdade, nunca passou pela minha cabeça ser político, ter um canal no YouTube para falar de política. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de política, sempre gostei, muito antenado. Brigava por várias coisas que achava que era correta, né? Depois nós fomos descobrindo que a história não era tão aquela que a gente ouvia, mas nunca pensei. E olha só que loucura, né? Por conta deste canal, acabei conhecendo indiretamente Roberto Jefferson, com quem eu tive, acho que 2 ou 3 lives. E em uma das lives, me falaram para ele assim, pô, o Anderson tá querendo ajudar mais o Brasil. Ele virou e falou assim, pô, vem pra cá, vem ser candidato a deputado federal. Eu falei, caramba, que é isso? Que responsa, né? Pois é. Vou, não vou. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu acho que quando Deus bate a nossa porta, né, com algumas possibilidades, a gente tem que, no mínimo, ouvir, né? E aí eu amadureci aquilo e, bom, aqui estamos, né? Para candidato a deputado federal. Eu acho que aquele ditado, me parece que é do Martin Luther King, uma frase, né? Se os bons se omitem, os maus tomam conta. Eu acho que nós nunca vimos tanta gente boa como nesta eleição de 2022 disposta a ajudar essa transformação, porque o Brasil está passando por um processo de transformação que começa lá em 2014 com a reeleição da Dilma, mas Sim. com a indignação de nós brasileiros. Porque lá nós já vimos que tinha alguma coisa muito estranha, né? Com a reeleição dela. Ficamos indignados, pensamos em fazer alguma coisa, mas nada aconteceu, né? O PSDB também questionou uma série de fatores e acabou ficando por aquilo mesmo. Não, e né? até hoje, você sabia, até hoje, o resultado daquela investigação, como é que chama? Daquela auditoria, até hoje o TSE não publicou. Ninguém sabe qual o resultado da auditoria de 2014. Parece que houve também, o pessoal veio a público falando que era inauditável. Então, mas nem isso nós temos. Não temos. E semana passada eu entrevistei numa rádio de Santos um expert em TI e ele Rodrigo Silva. Ele tem pós-graduação e doutorado na Estônia. Então tu imagina que o cara é estonteante, né?
E aí ele falou assim, uma coisa que me chamou a atenção. Ele presta serviço para grandes corporações e tem uma empresa de TI aqui, exatamente contra invasões de hacker. Ele disse que o grande ponto fulcral hoje é que a urna ela não tem acesso à internet. Mas como é que esses dados são retirados da urna, no memory card, e são enviados para o TSE? Eu conheci. É uma VP, é uma rede privada. Só que essa parte o TSE não deixa auditar. Eu trabalhei por um período bom da minha vida com telecomunicações. Ah, é? Com enlaces e tudo mais. E eles realmente criaram esse tunelamento aí via internet, né? Numa rede privada virtual e tal. Mas tudo é possível, Bernardi. Tudo é possível. Com boa vontade, sabe? Tudo é possível. Você consegue quebrar a encriptação de tudo. Enfim, isso sem falar de outras coisas, né? Que podem ser injetadas dentro de softwares. A gente não pode fazer muita conjectura disso, né? Sim. Porque, infelizmente, até as plataformas estão fortes em cima disso. Anderson, mesmo. Você acha que um banco tem um sistema bom de... Provavelmente, principalmente os bancos brasileiros, talvez alguns dos sistemas de segurança melhores do mundo. Porque também nós temos hackers muito bons, né? Eu vou te dizer assim, tem uns 3, 4 anos atrás, eu fui pagar uma conta no finalzinho do ano. Bradesco. Daqui a pouco, meu saldo sumiu. O hacker roubou, pagaram um monte de contas, fiz BO e tal, o banco me devolveu o dinheiro. Mas você percebe que um banco é passível de uma invasão. Uhum. O Itaú, por exemplo, agora teve um tilt no mês de fevereiro, em que sumiu o saldo de clientes. Sim. Ou seja, um banco, com todo o cuidado que tem, é passível, né? O Pentágono, nos Estados Unidos, que é talvez o edifício mais seguro do mundo, já teve invasões nos seus computadores. E olha que põe níveis de segurança, firewalls em cima de firewalls lá, sistemas em cima de sistemas, e hackers em cima de hackers para bloquear o acesso ao Pentágono, né? Mesmo assim... Mas nós temos algo inviolável no Brasil. É uma tecnologia que eu acho que o TSE deveria patentear realmente e vender para o mundo em termos de segurança. Eu acho que até para fora do mundo. Eu acho que tem que chamar os extraterrestres, sabe? Eu acho que até porque nós temos uma senadora aqui, do Maranhão, que propôs o Dia do ET. Você percebe? Então, vamos chamar. Já que tem até o Dia do ET aqui no Brasil, podia chamar os extraterrestres. Olha, cara, faça um backup, copia a imagem lá, que chama de imagem, né? Sim, faz a imagem do software. Do software, porque nós temos algo fantástico. Mas vamos falar de política? Vamos. Semana decisiva para os partidos políticos, para a política brasileira. Uhum. Domingo foi no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, Anderson, a decisão do PL, né, colocando o nome do presidente Bolsonaro à reeleição e o vice, o general Walter Braga Neto. E o presidente Bolsonaro teve ali a sua esposa falando, foi de emocionar, ele mesmo se emocionou e chorou na convenção, mas o presidente Bolsonaro, num determinado momento, ele disse assim, basta última convocação, 7 de setembro. O que você entende como última convocação, Anderson? Ele falou, inclusive, que nós não precisamos voltar às ruas, né? É pela última vez que nós vamos às ruas. E uma coisa que eu gosto até de ressaltar, Bernardi, 7 de setembro do ano passado, muitas pessoas falaram que o presidente havia convocado, né? E é uma grande falácia, né? O presidente não convocou ninguém a 7 de setembro. Ele simplesmente disse muitas vezes que aonde o povo estiver, eu estarei, né? E aí o povo preparou o 7 de setembro, o maior 7 de setembro até então que nós tivemos. Este ano não, agora eu estou vendo assim ele com assim, uma gana de fazer a coisa ele acontecer. Convocando, inclusive. Ele convocando. Última convocação, foi o termo que ele usou, convocando. Né? Ele convocando. Eu fico assim, eu estou bastante apreensivo agora para o 7 de setembro, porque nós já fizemos uma festa em 7 de setembro de 2021 maravilhosa, né? Eu fiz os meus cálculos diferentes de datas folhas da vida, né? É mesmo? Né? A datafolha parece que tinha 123.422,38 pessoas, mais 8 gatos e 124 cachorrinhos na Paulista. Pois é. E em Brasília eles falaram em 40 mil, né? Em 40 mil pessoas. Realmente
Eu fico imaginando o nível estatístico desse povo. É muito bom. É muito bom. Paulo Freire. Geração Paulo Freire. São os estatistas da geração Paulo Freire. E aí, eu fiz uma breve análise que, assim, pelo menos a Polícia Militar diz que a Paulista, de ponta a ponta, né, da Consolação, do Paraíso à Consolação, em tese, caberiam praticamente 1 milhão de pessoas, só na Paulista, né? Só que naquele 7 de setembro, nós tivemos a Paulista, a Santos, nós tivemos, assim, todas as ruas tomadas. As paralelas e perpendiculares, tudo cheio, né? Então, assim, por baixo e pela circulação de pessoas que nós tivemos lá, nós devemos ter passado pelo menos umas 4, 5 milhões de pessoas lá na Paulista, naquele 7 de setembro. Juntando o Brasil inteiro, eu acho que nós levamos mais ou menos umas 15 milhões de pessoas para a rua. Porque em todas as cidades tivemos, né, manifestações 7 de setembro. E se nós falarmos isso, nós estamos falando em mais ou menos 8% da população na rua, manifestando a favor de um presidente, manifestando a favor da liberdade, né? Efetivamente da democracia, né? Porque... Outra tirania que nós estamos vivendo hoje, um processo tirânico. Eles no Brasil, falam que nós não queremos, do presidente, né? Eles falam que nós aqui não queremos a democracia, né? Que nós estamos indo, né, atos contra... Antidemocráticos, contra as instituições democráticas, uma coisa... Assim, e não tivemos nada, né? Tivemos até mentiras aí do ex-ministro da Defesa, o Jungmann, falando que o presidente haveria dado ordens para um rasante, né, de caças no STF para quebrar as vidraças e tudo mais. Uma coisa, assim, é surreal, né? É surreal. E isso aconteceu, esse Sim, voo. Só que foi em 2012, na época do governo Dilma. O cara passou no meio dos prédios do Congresso Nacional. Pois é. Quebrou as janelas do Congresso e tal, né? Foi um piloto da Força Aérea. Agora, o Anderson, nós temos aí um pouco mais de 60 dias. Daqui Cara, olha só, daqui 2 meses nós temos a eleição. Sim. Daqui 2 meses nós vamos às urnas para resolver os próximos 4 anos. Quem será o nosso presidente? Mantemos ou não o presidente Bolsonaro? Ao meu ver, o presidente ganha no primeiro turno pela mobilização do Brasil. Nós vamos reconfigurar em 1/3 o Senado Federal. Nós vamos reconfigurar a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional. Vamos reconfigurar governadores e a Assembleia Legislativa. São 5 casas, são 5 votos que nós vamos dar. É a grande oportunidade de nós virarmos uma página na história do Brasil? Olha, eu acho que é a única oportunidade que nós vamos ter em décadas de conseguir fazer uma guinada realmente no Brasil. Né? Do presidente reeleito, também concordo com você, com toda a movimentação que nós vimos. É impossível, né, que ele não seja reeleito, a não ser que nós tenhamos alguma coisa fora, né, dos trâmites normais para que ele não seja reeleito. A gente vê... É só comparar. Poxa vida, dia 2 de julho, nós tivemos uma comparação clara num reduto esquerdista, né, Bernardi? Na Bahia, né, no dia da independência da Bahia, nós tivemos motociata do presidente. Sim. E tivemos evento do outro lado, né, do 9 Dedos. E assim, um grande absurdo, um vale absurdo de diferença, né? A Bahia, que sempre foi um reduto muito esquerdista, está totalmente verde e amarelo. O vermelho mal apareceu. Eles marcaram na Arena Fonte Nova lá. Em tese, em princípio, era para ser dentro da Arena Fonte Nova. Aí viram que a coisa ia ser ridícula, né? Mostrar meio dúzia de gato pingado dentro da Arena Fonte Nova. Foram para o estacionamento, montaram lá o palanque no estacionamento. E mesmo assim não deu ninguém, né? Assim, foi um fiasco. Então a gente consegue notar a grande diferença, né? E outra, né? O presidente Bolsonaro sempre aberto, sempre no povo, junto com o povo. O outro 9 Dedos sempre fazendo eventos fechados, controlados. Sendo vaiado onde quer que vá, né? Inclusive em Garanhuns, né? Pelo menos ao que tudo consta, também foi vaiado em Garanhuns, sua terra natal, né? A coisa... Então, assim, é muito... Assim, impossível de acreditar de que realmente o PT, o 9 Dedos, tem algum tipo de força nisso, a não ser que, de novo, né, algo alheio à nossa vontade, alheio ao sistema convencional aconteça, né, Bernardi? Vamos supor que nós, Anderson Sampa,
vivamos numa bolha. Uhum. E quer queira, quer não, todo mundo tem a sua bolinha particular. Mas vamos dizer que nós estamos aqui numa bolha bastante alienada. Nessa nossa bolha, olhar para Geraldo Alckmin, né, e ver quem foi Geraldo Alckmin e o que é Geraldo Alckmin hoje. O que aconteceu com o Alckmin? O tucano caiu do ninho, sabe? Está depenado para virar vice do Nine. É inacreditável. Olha, eu até hoje, eu confesso, meu irmão, Anderson, eu não acredito que o Geraldo Alckmin chegou a este ponto, a ponto de eu ver. Você comentou de Garanhuns, por isso que eu estou falando disso. O pessoal de Pindamonhangaba, aqui do nosso interior de São Paulo, pedindo desculpas ao Brasil por ter parido Geraldo Alckmin, porque ele é natural de Pinda. Sim. Assim como Ciro Gomes também é de Pinda. Pois é, né? Nós temos aí Eu também fiz campanha. Fiz campanha para Geraldo Alckmin, né? Votei em Geraldo Alckmin. É aquela coisa de realmente ter que colocar um nariz de palhaço depois de alguns anos, né? E descobrindo e entendendo como que a banda toca. E aí depois, eu olhando para o retrospecto de PSDB e tudo mais, a gente vê como, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso foi se transformando também. Ele é um grande, tem pelo menos uns 4, 5 anos, que ele é um grande defensor do Lula. Vai a público defender o Lula. Assim, é uma coisa assim, inimaginável, né? Se nós olhássemos 10 anos atrás, alguma coisa assim, inimaginável. Agora, Geraldo Alckmin, como vice do Lula, só mostra a natureza dele, a natureza realmente, o S da social-democracia, né? Do que, na verdade, é uma forma de esconder o socialismo, mas está ali, o socialismo está ali dentro do PSDB, está muito dentro do Geraldo Alckmin. O que é pior, né? Porque, assim, nós vimos ele falar bem recentemente de que o Lula ladrão queria voltar à cena do crime. E agora ele está tentando ajudar ao ladrão voltar à cena do crime. Ou seja, é um escárnio, né? É um escárnio com todo mundo que já votou nele, com quem um dia acreditou nessa figura, com todos nós que acreditamos também o que seria o PSDB. Nós fomos muito enganados, né? Para nós, o PSDB era o partido antagonista ao PT e não tinha nada disso. E na Assembleia Legislativa passava essa ideia. Eu tenho 16 anos de Alesp, né? Trabalhei lá na TV Assembleia, trabalhei em gabinetes, enfim. Conheço a rotina da Alesp, Anderson. E na Assembleia Legislativa, o PT sempre esteve à mesa, sentado. O presidente do PSDB, o primeiro secretário PT. Ou seja, eles têm... a mesa é a mesma. Aquele jantar do dia 19 de dezembro do ano passado, no Figueira Rubaiar, do Lula, o Alckmin estava lá, os dois se abraçaram, então tem a nuca do Lula na foto e o rosto do Alckmin. Eu postei no meu Twitter, se as pessoas voltarem lá para dezembro do ano passado, eu coloquei no Twitter assim, as duas faces de uma mesma moeda. Verdade. Eu estive lá, né? Eu estive na frente de lá. Bom, achei que você tinha jantado com o Lula. O que tinha? Chuchu com molusco? Não, eu intitulei a chapa de chuchaça. Chuchaça? Chuchu com cachaça. Deve ser uma delícia isso, né? Imagina. A chuchu chapa flambado na cachaça. Nossa Senhora. Não, mas eu estive lá para acompanhar, assim, para ver a movimentação. As pessoas... Eu transmiti pelo meu canal, né? Essa movimentação que teve lá. Qual que é o teu canal mesmo? Diretoria da Direita. Cara, segue lá, porque, cara, vale a pena. O canal dele eu gosto muito, não assisto sempre, porque a gente tem um milhão de coisas, né? Mas já participei, é muito bom, acho que as tuas análises são bastante sóbrias. Obrigado. E assim, inclusive o canal até quarta ou quinta-feira tá em strike. Tá em strike. 14 dias de strike dessa vez. Bom número, 14, hein? Pois é, né? Eu não sei porque eu gosto desse número. Eu gosto desse número. 14 dias de strike, porque, bom, não vou reproduzir... Dá strike no meu. Não. Não vou reproduzir isso, não. Mas nós falamos sobre lisuras de certos processos que acontecem por aí. E, na verdade, nem ataquei, viu? Só comentei que uma certa deputada petista falou que numa certa eleição anterior aí algumas coisas foram estranhas na visão dela. Mas, enfim, aí a plataforma não gostou. Ficou de malzinho. Ficou de mal comigo, falou que eu estava desinformando.
por mais que eu comprovei que não, pelo menos assim, né? Argumentei e tudo mais. Mas é difícil. Você entendeu, Anderson? Antes de nós entrar no ar aqui, eu comentei com o Anderson da gente criar uma rede alternativa de rádios, né? Uhum. E Deus me incomodou essa semana passada. Por 3 noites eu não dormi. Eu tinha uma agenda extensíssima. Eu estava muito estressado, com adrenalina lá em riba. E eu não conseguia dormir, cara. Eu não conseguia dormir. Eu ia dormir 4, 5 horas da manhã para estar 7, 8 horas da manhã já na atividade. E uma das coisas da madrugada é: vamos montar uma rede de rádio, de mídia conservadora. Uhum. Então nós temos aí sites que eu acho fantástico, o portal da JCO, a Gazeta do Povo de Curitiba, Revista Oeste e alguns outros que a gente pincelaria. Mas você percebeu que não tem? E aí você tem Jovem Pan que não é conservadora, por quê? Ela é democrática. Tem diferença entre conservador e democrático, por quê? Porque ela ouve os dois lados. Senão não estaria lá a Amanda, não estaria o blá blá blá, não estaria o Piperno. Nossa entendeu? Senhora. Nós precisamos. O blá 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 foi boa. Eu chamo de no blá 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 na minha orelha. Muito bom. E ele tem tomado porrada como a Amanda, né? Ele fez escola com a Amanda, eu tô tomando porrada todo dia. Fez escola. E o Piperno também, né? Sim, sim. O que inferno. Pois é, o Piperno, eu acho que ele deveria se voltar pro esporte, né? Continua comentando sobre futebol. Você sabe que eu tenho uma história rápida assim com o Piperno, porque eu já estava na Jovem Pan e o Piperno estava chegando. E o Candil pediu para eu fazer um piloto do programa Opinião, que estava o duelo entre o Piperno e o Adrilles. Era para ser eu e o Piperno, né? Só que era no período da tarde, eu estava na Assembleia Legislativa e não podia ir. Uhum. E o duelo foi eu e o Piperno. Então, na estreia, o teste do Piperno foi comigo. E ele é muito gente boa, né? Ele é gente boa, a mãe dele é evangélica. Então, tem umas coisas assim interessantes. Eu gosto do Piperno. Só que, assim, ele virou uma personagem. Né? Virou uma personagem. Mas, voltando aqui, nós não temos uma imprensa de uma maneira geral. Né? Nós temos a grande mídia que é estragada. Eu tenho 37 anos trabalhando para essa gente. E agora eu estou aqui pensando, cara, você já imaginou se a gente consegue montar uma rede de rádios conservadora? Nós precisamos disso, inclusive, né? Nós precisamos disso. Nos Estados Unidos, eles também... Nós achávamos que tinham pelo menos 1 ou 2 canais lá que eram conservadores, como a Fox News. E com a eleição de Joe Biden, nós percebemos que não era realmente também. Também nós temos algumas figuras, como Tucker Carlson, dentro de Fox News. Tem umas 3 ou 4 figuras dentro da... O Ben Shapiro. Dentro da Fox News que acabam sendo conservadores realmente, né, na essência. O restante está ali no muro e para onde soprar melhor eles vão. E aí, depois disso, nós tivemos a criação... Não foi bem a criação, mas a ascensão da Newsmax, né? Que é um canal mais de internet. Não é um canal tão aberto quanto a Fox News. Então, nós vemos assim que CNN, ABC, todas as siglas lá, que firmaram, inclusive, também um consórcio lá fora, né? Nós também temos, né, Reuters, Bloomberg, tudo mais. Isso aí tudo é Rothschild, né? Então. Tem BlackRock e Vanguard, que são os donos de tudo isso, esses grandes conglomerados de comunicação, e aí tem uma linguagem única, né? Pois é, e aí o Brasil sempre copiando, né? Porque a gente vê lá, o que saía de manchetes por lá, todas as manchetes iguaizinhas, mudam uma vírgula, uma palavrinha daqui, mas o contexto todo mesmo. No Brasil, partiu para o mesmo lado, né? Então, nós precisamos de uma voz conservadora, sim, efetivamente. É legal a Jovem Pan ser democrata, né? Ter uma comunicação democrática, legal, muito legal. Mas nós precisamos ter isso para chamar de nós, porque, inclusive, eu tenho notado, Bernardo, você sabe que eu converso pouco, né? Converso pouco com as pessoas. E algumas pessoas conservadoras se sentem isoladas. Acham que a sua voz, que não podem falar, não podem colocar, porque estão isoladas. São um patinho feio que está ali no meio. E não é verdade. Quando você olha ao seu redor, tem uma pancada de conservador, né, que está ali acuado, porque o discurso do esquerdista é muito forte, né, por conta dessa mídia tão exagerada, tão tendenciosa só à esquerda. Então, os conservadores ficaram acuados, com medo de se colocar, de falar. Então, nós precisamos de um canal, assim, estritamente conservador. E a internet é bom. Bem aí, claro 5G, né?
Vem aí a 5G. 5G vai reconfigurar a internet no Brasil, né? Claro que a internet é muito boa, mas nós precisamos de uma comunicação de massa. Sim. E a internet, infelizmente, ainda é nichado, ainda é um pouco da bolha que a gente falou. Né? Então, nós temos uma bolhazinha ali, legal, uma bolha que busca a informação, sabe buscar a informação, aí acaba chegando nos nossos canais, acaba tendo uma informação diferenciada, mas nós precisamos chegar na casa de quem não está acostumado a usar a internet. Nós precisamos ter algo para contrabalancear, né? Porque nós temos aí Rede Bandeirantes, nós temos a Rádio Globo, enfim, toda a estrutura das organizações Globo, que chegam, assim... Eu acho que daqui a pouco a Globo vai ser vendido. Acho que a rede de rádio da Globo vai ser vendida. Podia comprar essa rede de rádio da Globo. Transformar, fazer uma transformação total. Eu acho que nós vamos ter uma alteração no curso da Globo. Até porque agora, em setembro, nós temos a renovação da concessão da TV Globo. Então, acho que vai ter alguma... Infelizmente, eu acho que será renovada, não pelo presidente. Pelo não STF. Pelo presidente, sim. Pelo Eles STF. vão judicializar o negócio. Sim. O presidente, eles não vão cumprir as obrigações, isso já é claro, a gente sabe da dívida, Não tem grana pra eles isso. não conseguem cumprir as obrigações, mas, pô, tadinha, né, da Vênus Platinária. Presta grande serviço. É um baita serviço. Vão ter a concessão renovada, nem que seja na canetada de um togado. O problema é o seguinte, como é que se segura em cima de uma bicicleta sem ter, você tá com labirintite, né? Você não anda de bicicleta com labirintite. Sim. Eles estão com labirintite e vão cair. Né? Então, vão ter que se desfazer da rede de rádios, né? Jornais, enfim. Tem muito poder, eles têm várias transmissoras aí, retransmissoras Brasil adentro, né? Mas pode ter algumas alterações. O Anderson, na reconfiguração agora das eleições, faltando aí 2 meses praticamente para a eleição, vai reconfigurar o Senado e vai reconfigurar a Câmara dos Deputados. O que você consegue vislumbrar como tendo uma Câmara mudada e um Senado federal reconfigurado a partir dessas eleições? Como é que você vê isso? Eu vejo assim, o cenário, para mim, ele completa, inclusive, com a reeleição do presidente, né? Aquilo que a gente já até falou. Nós temos o establishment aí brigando para evitar a reeleição, se possível, colocar até uma inelegibilidade. Ele vai colapsar, né? O establishment vai colapsar. Eles vão ficar que nem baratas tontas, porque fizeram de tudo, usaram todas as forças, poder financeiro, tudo que eles podiam fazer até agora, eles estão fazendo. Eu acho que eles até já aceitaram, tirando algum equívoco, né, que possa acontecer no processo eleitoral, eu acho que eles já até aceitaram a perda da cadeira da presidência, mas eles não querem perder o controle do Congresso. Porque se eles mantêm o Congresso... E vão ter muita grana, viu? A campanha eleitoral vai ser a campanha mais rica que tem, porque o PT e o União Brasil, que são... Um é centrão centrado em grana e o outro é ladrão mesmo. Sim. São os que mais têm dinheiro. Pois é. E você sabe que... depois a gente fala sobre União Brasil, que tá até estranha a configuração, né, de União Brasil e tudo mais, que tem candidato a governador acompanhando o presidente Bolsonaro, né, do União Brasil. Então, tem algumas coisas que estão, assim, óbvio que uma amarração política sempre muito complicada, né? Nós estamos falando de um país continental, né, Bernardo? Então, é complicadíssimo. Nós temos, mas nós temos as forças, aí, né? O secretário-geral do União Brasil, que é a porcaria do ACM Neto. Né? O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, e o secretário-geral. Que também é outra grande porcaria. Sim, sim. Mas é um cara muito forte na Bahia, né? Esse é uma pedra no sapato absurda. Mas voltando para o Congresso, para essa reconfiguração, eu acho que nós vamos fazer, nessa primeira eleição mais conservadora mesmo, com essa nossa chama conservadora, né, sendo acesa na nação, eu acho que nós vamos conseguir, das 513 cadeiras lá do Congresso, eu acho que nós vamos avançar bastante. Hoje nós temos mais ou menos, conservadores raiz que estão do lado do nosso presidente, entre 50 e 60 posições lá no Congresso. O restante vem à medida do que é conveniente. Eu acho que nós devemos conseguir pelo menos triplicar esse número, chegar a uns 150 deputados federais, 160 deputados federais raiz, né, conservadores raiz,
que já faz uma diferença imensa, tá, Uau. pessoal? Quantos tem hoje? 50, 60? 50 a 60. Meu O Deus. restante a É gente difícil vai... de administrar com 10% da Não, casa. o restante a gente vai na unha, né? Vai arrancando voto na unha. E diferente do que acontecia no passado, não é com compra de voto, não. Né? É com No muito passado, o poder. mensalão era compra de voto. Total. Escrachado. Então, o que viesse a ser colocado pelo presidente Lula passava porque ele ficava bancando grana. Sim. Como não vai votar? Tô te dando dinheiro aí, rapaz. Todo Então, mês? E na época, nós estamos falando aí de 12 anos atrás, mais ou menos, era 30 mil reais, Bernardi. 30 mil reais hoje já é muito dinheiro. Imagina 12, 13, 14 anos atrás. Era uma fortuna na mão de cada um desses caras. Bom, o Fernando Henrique Cardoso, quando foi votar a reeleição, botou 200 mil dólares na mesa. Você lembra disso? Uhum. Ou seja, 200 mil dólares, meu irmão, hoje é R$1 milhão. Pois é. Então, assim, é dinheiro que não acaba mais. E, bom, enfim, então acho que nós fazemos isso, conseguimos ter uma casa mais conservadora, porque eu estou projetando para que nós tenhamos realmente a mudança, né, de todo o Congresso, pelo menos os 308 votos, pelo menos lá para 2026, sabe, com tudo caminhando bem, com o governo caminhando bem. Eu acho que em 2026 a gente consegue fazer um Congresso ainda mais conservador. Porque nós estamos precisando, você falou assim, né? Anderson, você já pensou em ser político? Nunca tinha pensado. Né? Mas eu acho que os conservadores, as pessoas de bem, precisam acordar e ver que a política é parte integral da nossa vida. Não tem como viver fora da política. Né? Então, as pessoas de bem... Até o horário do lixo que passa na porta da tua casa é determinado, o fluxo de trânsito, sabe? Então, o imposto que você paga do teu imóvel, né? O imposto você tem com uma aliança aí na mão esquerda, aí, da Lu, né? O imposto da minha cunhada, a Lu, o imposto que a gente paga sobre a compra de uma aliança, de um relógio, tudo tem a ver com política. Ô, amor, eu falei até pra ele que você adora quando ele te chama de cunhada, e adora mesmo. Enfim, então, assim, nós temos aí um trabalho ainda árduo, vamos ter um segundo mandato do nosso presidente na Câmara, né, na Câmara dos Deputados, um pouco mais confortável. O Senado ainda não vai ser tão confortável na minha leitura, né, Bernardo? Nós temos 27 cadeiras para colocar lá. É um terço só, né? É um terço. E, infelizmente, a gente não vai fazer as 27, né? Se fizesse 27, seria uma maravilha, mas não vamos fazer as 27 cadeiras. Sei lá, aí eu estou sendo até um pouco mais... Otimista? Não, menos otimista. Acho que a gente faz entre 10 e 14 cadeiras. Metade. Eu acho que sim. Eu espero que eu seja surpreendido, né? Que a gente faça 20 cadeiras. Seria muito bom. É o que eu acho que é execuível, né? Nós temos aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, definindo-se aí o Marcos Pontes pelo PL, e nós temos aqui na casa a Cris Brasil, que merece todo... Era o meu nome lá inicialmente, né? Mas aí, na minha conversa com o presidente Bolsonaro, eu entendi. O presidente Bolsonaro, Bernardo, não vem agora que vão te engolir. Sim. Né? Eu sou novato, calça branca, como chama, né? Sou novato, então vamos de Assembleia Legislativa, que é uma piscina que eu conheço, eu sei nadar nessa piscina. A Cris, eu acho que é um nome bem bacana. Eu acho fantástico. Bem bacana. Inclusive, quando eu fiquei sabendo que ela era nossa pré-candidata, eu mandei uma mensagem para ela, feliz da vida, porque eu acho que ela é uma mulher forte, uma mulher jovem, uma mulher muito forte, conhece a política que tem que ser feita, porque isso é uma coisa muito importante, né? Tem que saber quais são os caminhos. Por exemplo, tem muita gente que queria votar na Nise, que é uma pessoa que eu admiro demais, a Nise, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, até mesmo por tudo que ela fez durante a pandemia. Mas ela é muito, muito sensível para um ambiente hostil como é o Senado atual. Você tem que ter um perfil guerreiro, né? Exato. Eu sou amigo da irmã dela, né, da Naomi. Ah, é? Sou amigo da Naomi. É uma outra mulher fantástica, também acho, mas, né, assim, de volta a dizer, admiro a Nise. Eu acho que ela pode contribuir com o país de várias formas, inclusive talvez até no legislativo, mas o Senado é muito hostil. Né? É uma casa pequena, nós estamos falando de 81 deputados, ou senadores, né? 81 senadores, é uma casa pequena. E uma casa, assim, de raposas muito velhas. Jararacas, sim, nós estamos peçonhentas. Renan Calheiros, por exemplo. O Aziz já está saindo agora. Vai puxar o carro, vai limpar as gavetas. Otto Alencar também está saindo, que é outro que pegou e... Agora o Randolph está lá. Pois é. Então, assim, nós precisamos de alguém forte.
O astronauta, o nosso astronauta O Marcos Pontes. Alcolumbre também sai. Davi Alcolumbre? Sai. Não Davi sei se ele Alcolumbre sai, viu? Porque a Amapá é bem... Nós temos candidato Jurandir, acho que é o candidato... Deve ser o pré-candidato do PTB lá, Tá. no Amapá. Mas o Alcolumbre é bem forte, é o poder do dinheiro. Né? Mas já tomou uma invertida lá na prefeitura, né? Da capital, do Amapá. Tomou uma invertida. Vamos ver o que vem aí. Vamos ver, assim. Mas então nós temos duas possibilidades. Uma que deve receber o apoio direto do nosso presidente, que é o Marcos Pontes, e a Cris, né? E a Cris, que é uma pessoa muito forte. Eu acho que tem um perfil guerreiro muito forte, sabe bater e sabe apanhar. Né? Então, como eu disse, mandei uma mensagem para ela no momento que eu fiquei sabendo, felicíssimo da vida com ela, né? Por termos esse nome como uma opção. É bom termos uma opção. E aí temos, assim, de novo, uma mulher, né? Nada, acho que assim, todo mundo não tem que ser por conta do gênero da pessoa. Sim. Pela competência, sim, né? Acho que assim, se vai ser um presidente, mulher ou homem, seja lá o que for, tem que ter competência para tal. E a Cris é Brasil, né? Pois é. Você é Sampa, ela é Cris, é Brasil. Pois é. Olha só, vou falar isso para ela. O Anderson, São Paulo, locomotiva do Brasil. Uhum. E o cara que estendeu o maior número de quilômetros, de milhares de quilômetros de trilho de trem pelo país, poderá ser o piloto da locomotiva? Pois é, né? Tarcísio Gomes de Freitas, gente. Eu tenho dito também, eu não tenho nem chamado. Com o Tarcísio, eu falo que o São Paulo não será mais a locomotiva, vai ser o supersônico do Brasil. É verdade. Ele Puxa, vai... É verdade, o piloto, né? O capitão. ele vai acelerar isso aqui, né? Numa proporção, Bernardi. Eu acho que você já teve a oportunidade de estar com ele, né? Várias de ouvi-lo vezes, falar. Eu tive 3 oportunidades de estar próximo a ele, ouvindo ele falar. A lição de casa que o Tarcísio fez sobre São Paulo, Brilhante. ele conhece melhor São Paulo do que pessoas nascidas aqui, vividas aqui. Ele conhece os problemas de São Paulo. Ele conhece tudo. Sem falar que o cara é gênio. Sim, Intelectualmente, ele é gênio. Sim. Pô, onde ele passa é primeiro lugar, né? Concurso que ele faça é primeiro lugar. Pois é. Ele assim, realmente, ele tem uma leitura do estado de São Paulo única. Nunca vi. Nem em ex-governadores fortes, até que tivemos também alguns Maluf, por exemplo, que tem uma memória gigantesca, Sim, mas... Mário Covas, apesar de ser PSDBista, né, e morreu sendo PSDBista, mas foi um governador mais forte em São Paulo. Nós tivemos pessoas com estofo, né? Ultimamente que está sendo muito fraquinho, né? Os nossos políticos de hoje em dia não são mais os políticos de antigamente. Eu me lembro de Orestes Quércia, como ele era, né, firme. A gente poderia até não gostar de Quércia, mas que ele era uma pessoa firme, era. Hoje em dia, Jesus Cristo, a coisa tá difícil, né? Com essa calcinha VAC aí, que é uma calcinha embalada a vácuo. Né? Ele deve, né, ligar um vácuo todo dia, gruda tudo ali e toca a vida. Deve ser por isso até que ele fala daquele jeito, meio estranho, né? Mas pelo menos, graças a Deus, eu acho que esse nunca mais volta, né? Eu acho não que volta esse para mais nada. Tá bilionário. A experiência política foi enriquecedora. Realmente, né? Põe enriquecedora nisso. Uma experiência política enriquecedora. Eu te diria assim, cara, eu sou pré-candidato, falando de política estadual, né? Eu sou pré-candidato a deputado estadual, né? Que ainda passa pela convenção, enfim, a gente nem pode falar se tem número ou não tem número e tal. E o nosso nome vai mudar a partir de 16 de agosto, né? Você vai ser chamado por um número. Olha que bacana. Pois é. Mas eu sou pré-candidato a deputado estadual e eu confesso assim, eu vou, se caso os paulistas me concederem a graça de ser um representante, eu vou fazer questão de apresentar uma CPI da calcinha VAC. Pô. Eu vou fazer questão, sabe por quê? Porque eu quero ver os contratos da calcinha VAC lá na Sinovac, na China, que foram assinados em agosto de 2019, 4 meses antes do surto lá em Wuhan. Você percebe? Como é que você assina um contrato de uma vacina? Eu falei e não poderia ter falado. Como é que você assina um contrato? Isso hoje em dia até já está mais leve? Tá mais leve. Ah, obrigado. Não, fica sossegado. Como é que se assina um contrato 4 meses, 3 meses antes de um surto? Né? Pois é bola de cristal, né?
É a visão futura. É uma pessoa fenomenal. É uma pessoa com uma visão então de mundo. Aí, Anderson, eu quero abrir. Vamos abrir. Porque tá em sigilo. Vamos abrir essa caixa preta, essa caixa de gordura? Vamos abrir isso aí. Não, e outra, né? E tem que prestar conta para a população paulista. Não, eu quero a CPI da calcinha vaca. E não poderia ter sigilo, né? É um contrato público. Público. Né? Com um órgão público. Eu quero ver também, por exemplo, em que termos se abriu um escritório do Estado de São Paulo lá, em Beijing, em Pequim. Segundo ele, sem custo nenhum, né, para o Estado. Sim, se não bancado, tem custo... Bancado pelo governo chinês. Qual o interesse, né, que esse governo tem para bancar um escritório do Estado de São Paulo lá em Beijing? Difícil, né? Beijinho na nuca, né? Nós estamos tomando beijinho na nuca. Não, muito assim. Ele começou a querer vender realmente, né, o Estado para o poder chinês, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Me parece que o mercado público já está aqui do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? O mercadão municipal. Queria vender a CEAGESP, entregar o Bolsonaro. Não, CEAGESP não! Botou um coronel lá. Sim, né? E que, olha... Da rota. E o que achou de falcatrua lá dentro, hein? Caraca. Tanto que ele ainda anda, né, com muita segurança, né? Precisa ter uma segurança, porque foi jurado de morte. Foi jurado de morte. E tu imagina, assim, o quanto os caras estão com sede pela vida do Bolsonaro. Eu costumo dizer também, já te chamamos de Bolsonaro, Bernardo. Olha só, que honra, né? Mas, Bernardo, eu costumo dizer que o presidente Bolsonaro, ele não é uma figura só odiada pela esquerda nacional, é pela esquerda mundial. É pela esquerda mundial. A esquerda mundial não quer o Bolsonaro porque ele é, hoje, a última barreira, por exemplo, para se tomar as Américas. É complicado. Não, eu acho que ele é o último muro de resistência contra o globalismo. Sim. Né? E olha, nós temos o nosso presidente tem a Rússia um pouquinho. Quem diria, né? Que nós e a Rússia estaríamos do mesmo lado e que a Rússia não é mais comunista. Bom, aí nós temos que pisar um pouquinho em ovos, né? Mas, porque nós estamos falando de Vladimir Putin, um agente KGB, né? Então, é complicado quando a gente pensa nisso também, não é nada fácil. Aí, ele tem uma cara plástica, né? Tem, total. E algumas pessoas, essa mídia fala, né? A mídia fica chamando ele de ex-KGB. Eu sempre falo, amigão, não existe ex-KGB. Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Não tem como. E essa retomada aí que ele pegou a Crimeia lá no passado, tá agora tentando pegar a Ucrânia e reanexar e tal, isso para mim é um plano de pelo menos uns 30 anos, Bernardo. Pode me chamar de louco, tá, gente? Mas eu acho que isso é um plano arquitetado há pelo menos uns 30 anos e está sendo colocado paulatinamente em execução. Anderson, como é que você vê o Estado de São Paulo neste eventual segundo mandato do presidente Bolsonaro, tendo Tarcísio, um outro capitão? Bom, o Estado de São Paulo sempre é a menina dos olhos da federação, porque aqui gera praticamente 40% do PIB brasileiro, né? Isso mal administrado, muito mal administrado, né? Diga-se de passagem. Não é mal administrado. Desculpe. É administrado pelo mal. Só uma inversão de... Perfeito. Perfeito, Bernardo. Perfeito. Mas, enfim, com essa administração tosca, tacanha, sabe, de levar vantagem. Educação, olha o estado da educação. Essa é a minha principal bandeira, educação. Você sabe que a minha bandeira, eu tenho falado muito realmente em educação e família, né? Eu acho que até você conhece minha família. Eu zelo Isabela muito, e Dudu. Isabela e Dudu. Eu zelo muito por eles, né? Eu zelo muito pela estrutura da família. Sabe, eu acho que isso traz uma segurança, inclusive, para os nossos filhos muito grande. Então, isso é uma plataforma que eu pretendo bater muito no povo, né? Eu, chegando lá, a minha chapa, né, sendo confirmada, e eu chegando lá, vou batalhar muito por isso, muito por isso. A questão das picadas, isso me tirou do sério. Eu vi muita coisa acontecendo por conta das picadas aqui no estado, fiquei doido da vida. Por isso que eu quero uma CPI da picada. Eu fiquei doido. Porque é o fim da picada. Nós precisamos querer o fim da picada. Né? Tudo ser tão secreto, tudo ser tão... Eu nunca fiquei tão feliz, Bernardo, com uma notícia quando eu tive na semana passada
né, olhando, analisando, gerando pauta para o canal e tudo mais, que eu vi que o estado de São Paulo não tem picada para as crianças de 3 a 5 anos. Eu fiquei feliz da vida. Falei, graças a Deus não tem estoque. E pior, né, porque a picada para as crianças que foi aprovado é a da calcinha VAC. E ela tem, em tese, né, uma autorização emergencial de utilização. Só que a SPIN, né, que é a Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional, já caiu, mas continua utilizando. A Anvisa parece que fez vistas grossas. Poxa. Caramba, né? Então, vamos lutar pelo fim da picada. Ó, esse é o fim da picada, nós temos que estar lutando pelo fim da picada. Pois é, as pessoas falam assim, mas Anderson, você não é... Assim, eu sou super a favor de várias picadas. Se você olhar a carteirinha de vacinação dos meus filhos, completíssima. Mas são vacinas que foram estudadas... Consolidadas, né? Algumas pessoas viram assim, mas antes você questionava a validade? Eu questionava. Mas eu falo assim, por mais que eu não questionasse... O Robert De Niro, aquele ator, ele fez um documentário sobre as picadas, né? E o aumento de casos de autismo. Uhum. O filho dele é autista. Sim. Então, ele tem correlacionamentos aí de questões. Mas aí, meu irmão, é uma celeuma muito grande que a gente vai entrar. Eu queria entrar aqui numa questão de educação. Diga. Anderson. Até porque é a minha grande bandeira, a educação. Nós temos hoje cerca de 4.000 escolas estaduais aqui no estado de São Paulo. Destas, 180 são consideradas perigosíssimas, território do crime. Nós temos essas escolas em que o professor apanha em sala de aula. Uhum. Daí são ultrajados em sala de aula. Entram mudos, sabe? E não conseguem administrar os alunos porque é um território hostil. E eu tenho pensado que é preciso ter denúncia. Nós precisamos que os pais e os próprios alunos tenham alguma forma de denunciar o que está acontecendo dentro da sala de aula, dentro das escolas. Como, por exemplo, a ideologização, né? Os professores, em vez de dar aula de geografia, dão aula de comunismo. Até matemática, eles estão dando aula de comunismo. Então, nós temos aí... abandonou-se a raiz da disciplina para passar para a ideologia. E nós vamos denunciar esse tipo de coisa. Então, eu vejo que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo poderia ter, aos moldes que tem o SOS Racismo, que é 10800, o SOS Educação Livre, que seria um telefone com denúncias e nós alocarmos funcionários, porque tem gente demais, tem quase 6.000 funcionários na Lesp. Tem um departamento, que é o Núcleo de Ação Estratégica, tem 50 técnicos lá numa sala de 20 metros quadrados. Caramba! Ou seja, você pode muito bem realocar esses profissionais, né, para fazer investigação. Uma denúncia de uma escola em Socorro. Uhum. O nome é bom, Socorro. Né? SOS é Socorro. Pega um carro da Assembleia e vai lá investigar, meu. E a Comissão de Educação, ela tem... Cara, a Comissão de Educação é presidida pela presidente da POS, o Sindicato dos Professores, que faz greve por qualquer coisa. Então, nós precisamos enfrentar hoje essa máfia esquerdista, que é uma máfia. A esquerda é uma máfia. Eles não têm compromisso algum com a verdade e com a educação verdadeiramente. São ali doutrinadores em sala... Quer aguinha? Quer mais? São doutrinadores em sala de aula. E a gente precisa alterar isso aí. Então, eu acho que se a gente tivesse um 0800 de denúncia, eu acho que a gente ia colocar... e essa é uma das propostas, caso eu venha conseguir a minha legenda, e enfim, e sou pré-candidato. Já imaginou? Então, a gente tem um telefone, cara, que você vai ter lá a sua identidade preservada, né? A sua família preservada, mas por quê? Porque os deputados, eles são fiscais do povo. Então, se cai um negócio desse na minha mão, se eu for deputado, eu vou atrás, cara. Claro. Eu quero ir lá atrás. O que está acontecendo nessa escola? Porque querem câmera no uniforme de policial. Pô, então vamos botar uma câmera na escola. Para ver o que os teus filhos estão aprendendo. Até para você saber se o teu filho está estudando. Sim. Entendeu? Pô, meu filho tá prestando atenção ou tá olhando para a menininha do lado?
Entendeu? Põe uma câmera lá e que eu quero ouvir o que o professor está falando. Porque, afinal de contas, é meu filho. Ele não é filho do Estado. Ele é meu filho. Diferente do que alguns outros ex-candidatos à presidência falavam, né? Que o seu filho é propriedade do Estado. Quem fala isso é o Franz Kafka, é um poeta francês genial. E ele diz assim, vossos filhos não são vossos filhos. São filhos da ânsia da vida pela vida. São filhos do mundo, mas não são filhos do Estado, tá? São a vida pela vida. Porque daqui a pouco o Dudu vai estar grande. O Dudu está com o quê? 6 anos? 5. 5. E a Isabela está com 7, 8? 7. Então, daqui a pouco estão grandes. Eu já tenho de 33, 30, 23 e 15 anos. Eu tenho 4 filhos. Você foi mais do que eu, hein? Eu tenho 3. Asas? Eu tenho um de 19. Olha, as asas crescem, meu irmão. Eles voam. Meu filho mais velho é cientista político. Enviesado, mas cientista político. Respeito muito. O Bernardo tem 33. Bernardo faz 33 agora, no dia 31 de julho, no domingo. Cristal tem 30, Carolina tem 23 e a Vitória tem 15. Então, são 4 filhos, bênção que o Senhor nos dá. A Bíblia diz que os filhos são herança, né? Então, é uma bênção. E a gente tem que pensar, cara, amanhã eu tenho netos. Eu ainda não sou avô, já tenho capacidade física para isso, né? Os filhos já estão grandes. Mas amanhã eu sou avô. Que Brasil que eu lutei! Pois é. E você fala de educação, para mim é uma parte assim, também muito importante, já falei até, porque eu sou cria de colégio estadual aqui de Eu também. Eu estudei minha vida inteira no Colégio Caetano de Campos, que foi um baita colégio. O que eu estudei é na Praça Roosevelt, onde tem ali a Consolação, a Igreja da Consolação, ele fica ali para trás. Mas, assim, Caetano de Campos foi uma referência de colégio por décadas. Se não me falha a memória, Mário Covas e Paulo Maluf estudaram lá também. Né? No que depois virou a Secretaria da Educação, que tem lá na Praça da República. Né? Ali era o primeiro Caetano de Campos. Né? Então, eu estudei no Caetano de Campos. Eu sou uma cria de São Paulo, que você não faz ideia. Eu nasci na Santa Casa de Misericórdia, no centro de São Paulo. Vivi no centro de São Paulo até os meus 18 anos. Né? E depois eu migrei e fui para a Zona Sul. Então você aprendeu a empinar pipa no ar-condicionado ou no ventilador? Eu aprendi a empinar pipa na Praça Roosevelt, no vento mesmo. A Praça Roosevelt, inclusive, eu tenho uma saudade muito grande, que hoje ela foi desconfigurada, né? Desfigurada totalmente. Antes ela tinha dois pisos. Elevadas. Exato. 2 pisos, um em cima e embaixo. Embaixo era uma marquise e a praça mesmo, onde tinha as árvores, o playground para as crianças, era na parte de cima da praça. Era muito legal e derrubaram tudo. Óbvio, né? Assim, o poder público foi deixando de lado, a segurança foi diminuindo e tudo mais, então começou a virar antros de maconheiros, enfim, drogados de todas as espécies que se escondiam na parte de cima. E aí, assim, como é mais fácil você resolver um problema de uma casa, né? A casa tem rato, o que você faz? Você mata os ratos ou destrói a casa? Eles acharam melhor destruir a casa. Claro. Então vamos lá, destrói a casa. Troca o sofá, no caso daquele infidelidade no casamento, troca o sofá. O problema é o sofá. É bem por aí. Então, assim, você vê aí é que vai caindo a nossa ficha, né? Putz, como o poder público poderia ter agido diferente, sabe? Foram tirando o poder de polícia, aquilo que você falou, colocar essa porcaria dessa câmera para vigiar. Você viu que o Tarcísio quer? Pô, em vez de colocar câmera, vamos comprar mais tornozeleira eletrônica para bandido. Sim. Em vez de monitorar os homens de bem, vamos monitorar os bandidos, caramba. É o mínimo! É o mínimo! Mas aí você vê a grande mídia ficar falando assim, não, porque temos que diminuir a letalidade policial. A mídia está do lado dos bandidos. Por que você quer diminuir a letalidade policial, meu amigo? É só o cara não fazer besteira. Como dizia o presidente, né? Não quer ser preso, é só não roubar, não matar. Você percebe que as balas perdidas lá nas comunidades cariocas parece que todas saem das armas dos policiais. Sim, 100%. Não, e eu fiquei abismado com as imagens que nós tivemos semana passada do helicóptero passando em cima de um morro no Rio de Janeiro e sendo alvejado com... Parecia tiros traçantes de fuzil. Sim, eram tiros... Mas parecia uma bateria antiaérea. Você fala assim, cara, o que em 2 anos de não haver, né, operações nas favelas do Rio de Janeiro, o quanto esse povo não se preparou, não se armou até o último fio de cabelo. É verdade. Anderson,
Temos aí a convenção no fim de semana, neste fim de semana do PTB e do Republicanos, né? O presidente Bolsonaro poderá estar conosco lá nessa convenção e já começa a se desenhar exatamente o que será a eleição esse ano. O eleitor tem muita opção, né? O eleitor tem opção, aliás, opção em termos de deputados, sim, deputados, eu acho que nós temos uma gama muito boa, as pessoas começaram Nunca a tivemos acordar. tantos nomes bons, né? Mas Você é um deles. Mas é aquilo que eu falei, eu acho que para 2026 nós teremos mais, porque o povo vai ver que é possível, sabe, que uma pessoa normal, né, que nunca foi candidato, nunca foi político, que é possível entrar para a política e fazer a diferença. Então, eu acho que nós vamos ter mais para 2026, mas esse ano já vamos ter um contingente muito bacana. E eu espero que tenhamos, como eu já falei, aquele número, né, entre 150 e 160 eleitos para a Câmara dos Deputados. E eu espero que o seu número esteja mais próximo da realidade do meu para o Senado, que sejam os 20. Que sejam os 20. Tomara. Anderson Sampaio, meu irmão querido, privilégio de poder estar conversando com você. E a gente tem uma jornada pela frente, né? Temos bastante, né? Um pouquinho mais de 60 dias até a eleição e depois vamos ajudar a arregaçar as mangas para ajudar o Brasil, o Tarcísio, se caso vier a ser o nosso próximo governador, e o presidente Bolsonaro, né, Anderson? Tarcísio será. Eu sempre falo que pesquisa não é para a gente realmente levar a ferro e fogo, né? A gente sabe todos os problemas de pesquisa, mas um vertente da pesquisa me chama sempre muito a atenção, que é a pesquisa espontânea, não a estimulada, a espontânea. Porque a espontânea mostra quem já realmente se politizou, foi atrás de informação, né? E aí o Tarcísio algumas vezes tem saído na frente aqui em São Paulo, na espontânea. Sim. Na estimulada, o cara ele se vê obrigado a responder alguma coisa e pega uma lista e ele vai falar o nome que efetivamente ele lembra, né? Ah, já ouvi falar. E aí, no caso, por exemplo, aqui em São Paulo, Fernando Haddad está saindo na frente na estimulada, porque, foi prefeito de São Paulo e foi candidato à presidência da República em 2018. Sim. Então, é óbvio que na cabeça de quem não definiu o voto ainda, nome, né? Tá lá. Anderson Sampaio, convidado de hoje do Pode Questionar. Obrigado por ter vindo, irmãozinho. Obrigado a você, Bernardo. Deus te abençoe. Amém. Tamo junto. A todos nós. Obrigado a você. Saiba que eu faço live agora todos os dias, 14 horas, neste canal, Bernardo TV, e a gente possa estar aqui trocando uma ideia. Esse ano, no final de contas, nós temos, né, Anderson, a responsabilidade de alterar a história do Brasil, está na ponta dos nossos dedos. Pois é. Nós juntos vamos alterar a história do Brasil. Obrigado. Com toda certeza. Fique com Obrigado. Deus. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.